Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. No programa de hoje vamos conversar com o Padre Jorge Ferreira, que é atualmente o Vigário Episcopal para a formação na Diocese de Angra. Mas antes, vamos à atualidade. Estão oficialmente canceladas as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres por mais um ano. O reitor do santuário, cônego Adriano Borges, lamenta mais um ano sem as celebrações e adianta que em 2021 o programa será idêntico ao do ano anterior. Toda a gente compreenderá e toda a gente sabe que o mesmo pesar que as pessoas têm também é o pesar que o santuário tem pelo segundo ano consecutivo não realizar as festas do Senhor Santo Cristo. Tendo em conta a situação em que nós vivemos e, sobretudo, a circunstância que São Miguel vive, que é uma circunstância que neste momento não é descontrolada, mas exigem muitos cuidados. A situação exige que tenhamos sempre uma prudência maior do que aquela que muitas vezes a massa popular nem sempre compreende como sendo a mais correta e a mais justa. Eu percebo a grande vontade de todas as pessoas, a vontade que todos têm, mas este ano, naturalmente, vamos ter que fazer uma festa do Senhor Santo um bocadinho à semelhança do que se passou no ano transado. O sacerdote lembra que o santuário tem câmaras em direto, não só nesta fase, mas durante todo o ano. Em princípio, faremos um trito de preparação da festa, que era o normal que devíamos aberto ao público quando se esteve, mas este ano faremos só no interior da igreja, com as irmãs e pouco mais, e que será sempre transmitido através do nosso site da internet, que transmite, e já agora aproveito para dizer, transmite todas as Eucaristias. Portanto, temos câmaras no santuário 24 horas por dia, todo o ano, quer para a imagem do Senhor Santo Cristo, quer para o altar da igreja, e, portanto, podem participar à distância, com certeza, a todas as Eucaristias que nós celebramos. E depois estamos a projetar uma celebração da palavra, que também, essa sim, será eventualmente, estamos ainda em conversações, mas que em princípio tudo correrá como nós pensamos, uma celebração da palavra a marcar aquilo que seria o início das festas, no sentido da saída da imagem no sábado, para a procissão da mudança. Não há procissão da mudança, mas faremos interiormente uma celebração da palavra, transmitida pela RTP Açores, e depois, no domingo, teremos a Eucaristia às 9h30, que será transmitida pela RTP1 também, e a RTP Internacional, para chegar também aos nossos imigrantes. Uma celebração que, segundo o reitor, está longe de ser a ideal, mas que é possível neste momento. Resiliência e sacrifício é o apelo que o sacerdote faz aos fiéis. O que nos é pedido neste momento é que aguentemos mais um pouco. Todos nós estamos neste mesmo barco de ter de aguentar mais algum tempo. A mensagem que eu deixo, por um lado, é esta primeira, que a gente continue a aguentar-se. Que a gente continuamos todos a ser resilientes, fortes, mesmo com este grande sacrifício que todos nós somos obrigados a fazer. E, em segundo lugar, uma mensagem de esperança. O tema da mensagem que foi enviada pelo santuário é precisamente este: o Senhor Santo Cristo reforça a nossa esperança, ajuda-nos a continuar a ter esperança na medicina, na ciência, que a medicina pelo menos nos torne, ou pelo menos faça com que grande parte da nossa população possa estar inoculada, e neste sentido que a gente se sinta também protegido. Por outro lado, que a gente também espere, e a esperança é esta mesmo, que outros dias virão, melhores dias virão, e sobretudo com a bênção do Senhor e com a proteção do Senhor Santo Cristo, com certeza que nós sentiremos uma força maior. Por isso pedimos que Ele redobre e reforce a nossa esperança. A nota enviada pelo santuário pede aos devotos do Senhor Santo Cristo que os dias sejam de alegria e de esperança. As festas do Senhor Santo Cristo trazem todos os anos milhares de fiéis às ruas de Ponta Delgada.
Em mais umas festas marcadas pela pandemia, a Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres volta a não organizar toda a logística das festividades. Mas a missão de ajudar as famílias carenciadas mantém-se apesar da Covid-19, garante Carlos Faria Maia, provedor da Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Infelizmente, com muita tristeza, não pudermos acompanhar e homenagear o Santo Cristo dos Milagres pela segunda vez. Mas, devido à pandemia, isso é uma questão de saúde pública, é impensável de concretizar tudo isso. É um aglomerado de peregrinos e de fiéis que é impensável concretizar e executar essas festas. Continuamos os nossos apoios sociais às famílias que acompanhávamos. Claro que noutra dimensão, porque não há receitas, aliás, as receitas que nós temos para essas pensões são de um prédio que nos foi doado por uma benemérita Dona Maria da Conceição de Almeida. E é com o rendimento, com as rendas desse edifício que nós apoiamos essas famílias. Cerca de 30 famílias sinalizadas da Ilha de São Miguel que são apoiadas mensalmente pela Irmandade através de cabazes com bens de primeira necessidade. Carlos Faria Maia apela nesta fase à união através da oração. Desejo a todos muita saúde e que nós estejamos todos em oração naqueles dias em comunhão. A Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres tem a responsabilidade de toda a ornamentação e logística das festas miquelenses, para além de ser a guardiã da imagem do Senhor Santo Cristo, desde o sábado à tarde até ao domingo à noite, depois da procissão. A Irmandade foi fundada em abril de 1765 por iniciativa do Comandante-Geral de São Miguel, o Sargento-Mor António Borges Betancourt. Maio, o mês de Fátima, é assinalado de forma particularmente intensa na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no Lagedo, em São Miguel. O pároco, padre Norberto Brum, diz que além de ter multiplicado as celebrações na paróquia, Maio vai privilegiar a oração. Vamos dar um novo impulso, um novo vigor a este mês. E vamos estar efetivo com o Papa, como espero e nos desafia, a celebrar este mês como uma jornada de oração pela pandemia. No fim da pandemia, vamos estar em efetivo com o Papa e também efetivo com as orientações, as propostas da Jornada Mundial da Juventude, e propõe precisamente o mês de maio como o mês, como os jovens que recitaram o terço, este reaprender ou voltar àquela oração tão popular, tão familiar. Para o terço daí a campanha que está a ser feita precisamente para a aquisição do texto da Jornada Mundial da Juventude. E depois nós próprios, ali na proximidade da celebração do 12 de maio, como habitualmente, vamos reforçar o serviço de atendimento a nível do Sacramento da Reconciliação, que o habitualmente tem feito, e dia 12 vamos proporcionar mais algumas celebrações eucarísticas, mais momentos de oração do terço e adoração ao Senhor e a celebração do Sacramento da Reconciliação. Um mês onde a oração em família ganha especial destaque. Para o pároco, a vida comunitária está com sede de afetos. A comunidade vive nesta expectativa, nesta esperança, por um lado, do fim desta pandemia. Este tempo que já cansa, que já começa a deixar alguns sinais de cansaço, alguns sinais de instabilidade ao nível emocional, ao nível da saúde mental. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão saturadas, as pessoas precisam de aliviar e de saírem, e sobretudo de afetos. A nossa comunidade, a Comunidade da Senhora de Fátima, é uma comunidade de afetos, de abraços, de proximidade. Isto tem sido um tempo difícil, porque nós não conseguimos esta dimensão mais física do toque, aquele toque terapêutico, aquele toque de proximidade, aquele abraço. Apesar da Igreja ter uma dimensão considerável, a prática eucarística na paróquia obrigou à adoção de mais uma celebração aos sábados, dada a participação dos paroquianos. As Jornadas Mundiais da Juventude continuam a ser preparadas pela Diocese de Angra. Em Ponta Delgada, a Pastoral Juvenil aliou-se ao Serviço Regional de Saúde. A caminhada começamos no mês de dezembro com o compromisso com a equipa e também tentando envolver, embora não seja fácil agora no contexto atual que estamos a viver, mas desde dezembro a esta parte, temos todos os meses
neste dia 23, tanto reunido ou com uma reflexão ou com um encontro. Agora, nos últimos meses não foi encontro, foi tudo a nível online e, sobretudo, este mês de abril, no dia 21 e 22, realizamos uma dádiva de sangue junto do Serviço de Hematologia do Hospital Divino Espírito Santo aqui em Ponta Delgada. Tivemos uma adesão de 20 e poucos jovens nesta iniciativa. Uma iniciativa que quer fazer despertar os dadores de amanhã, garante o padre Bruno Espínola, da equipa da Pastoral Juvenil. Neste mês também foi no intuito não só reforçar o banco de sangue aqui do Serviço de Hematologia, mas também de despertar a consciência na juventude da importância de dar sangue. E a nossa iniciativa, aliás, a campanha que nós fizemos foi Sangue do Meu Sangue, e aliás estamos no tempo pascal, estamos a celebrar a vida, portanto quem dá sangue dá vida, e também despertar na consciência então dos jovens esta necessidade ou esta disponibilidade, porque eles no fundo vão ser os dadores da amanhã. Também para assinalar a Semana de Oração pelas Vocações, a equipa da Pastoral Juvenil de Ponta Delgada publicou na sexta-feira à noite um vídeo com um testemunho. Um pequeno vídeo, foi um pouco de uma testemunho também vocacional, já que estamos na Semana de Oração pelas Vocações, também um pouco de uma testemunho vocacional. Sou padre há 7 anos, em 2008 fui para o seminário, e pronto, foi também uma palavra a todos os vocacionados aqui da nossa ouvidoria, e também somos todos vocacionados em primeiro lugar ao amor e depois também às vocações no serviço na Igreja. O sacerdote assume que atualmente a Pastoral Juvenil vive tempos ainda mais difíceis. De facto, nos tempos de hoje já não é fácil, e sobretudo porque a Igreja tem de responder às ânsias e às questões e inquietações da juventude de hoje e todos os seus dilemas essenciais, naturalmente, daí advante. Com o acréscimo da pandemia, tem havido ainda mais dificuldade em fazer uma pastoral junto à juventude e também a questão vocacional. A equipa prepara-se também para divulgar o logótipo vencedor do concurso promovido para ser imagem dos jovens diocesanos na ouvidoria de Ponta Delgada. Cláudia Ferreira foi a vencedora. Igreja a ler com o padre José Júlio Rocha. O que é a oração? O que é rezar? Serão pedidos, agradecimentos, cânticos, louvores, leituras ou silêncios? A oração é sobretudo um estado de alma que se pode traduzir na palavra ou no silêncio, mas que nos transporta todos os dias e em muitos momentos do dia para aquele lugar onde nos sentimos próximos do divino, onde o ouvimos, vemos, onde o cheiramos, onde o saboreamos, onde sabemos que está ali, para além das fronteiras da experiência humana. É por isso que hoje vos apresento um livro banhado de oração. É do meu eterno amigo, Cardeal José Tolentino de Mendonça, da editora Renascença, que tem por título Um Deus que Dança. E é um livro sobre e de oração. Logo, na introdução, Tolentino escreve, e passo a citar: Nietzsche deixou escrito que só acredita num Deus que dance. Humildemente apetece-me a juntar, eu também. De facto, aquilo que parece ser apenas um severo emblema da negação pode tornar-se em fórmula para segredar a crença. Acredito num Deus que dança, isto é, num Deus que não se isenta do devir, nem permanece neutral em relação às nossas histórias. Acredito num Deus imiscuído, engajado, detetável até pelo impreciso radar dos sentidos, suscetível de ser invocado pelos motores de busca das nossas persistentes interrogações ou do nosso silêncio. Deus não está unicamente para lá da fronteira do pensável e do dizível.
está também aquém. Nós vivemos no espanto interminável da sua presença. E as nossas palavras, por pobres que sejam, constituem pontes de corda lançadas sobre a amplidão do mistério. Fim de citação. Este livro é, pois, constituído por uma série de orações em forma de poema, conversas com Deus, de uma beleza que só um poeta como Tolentino é capaz de nos oferecer. Ler este livro, ou melhor, rezar este livro, Um Deus que Dança, é sentir-nos transportados para uma outra dimensão da vida humana, sem nunca a abandonar. É saber que, de alguma forma, Deus vai dançando por dentro das nossas esperanças e dos nossos medos, porque dançar é exprimir por fora aquilo que vai por dentro. Assim Deus, Ele exprime-se na nossa realidade humana, muitas vezes às escondidas, mas como um Deus pessoal, um Deus humano, um Deus que não está distante, mas que se manifesta no silêncio do amor. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. O tema do racismo, sobretudo onde ele é mais visível nos Estados Unidos, continua a alimentar e com razão o cotidiano e a cultura americana. Filmes como Os Sete de Chicago, ou Judas e o Messias Negro, mergulham no passado americano para questionar o presente e indagar do progresso feito até ao momento. São candidatos aos Oscars. E na semana em que o polícia que matou George Floyd foi finalmente condenado pelo júri, a questão do racismo está mesmo ao rubro. Depois dos depoimentos médicos que asseguram que a causa de morte foi o tratamento a que foi sujeito às mãos da polícia, muitos racistas, entenda-se cidadãos americanos, veem no verdito nada mais que um ataque à instituição da polícia e uma cedência à opinião pública. Canais televisivos como o Fox News e Newsmax veiculam estes pontos de vista. Muitas pessoas estão convencidas de que a atitude repugnante dos polícias envolvidos no crime era justificada e de acordo com o treino oferecido aos agentes, o que contradiz o depoimento dos responsáveis desse próprio treino. Esta violência, à verdade, espelha algo mais profundo: a profunda divisão étnica do país e que é agravada por uma atitude histórica de promoção das armas de fogo. As notícias disparatórias protagonizadas por civis e em que morrem inocentes são em maior número do que a nossa capacidade de as acompanhar. Terá chegado a altura em que os americanos param e se olham ao espelho? Um santo domingo, boa visão, uma boa semana para todos. O convidado desta edição do Igreja Açores é o Padre Jorge Ferreira. Chegou à Diocese há pouco mais de um ano, é natural de São Miguel, particularmente do Nordeste, e foi ordenado em 2005. Foi pároco na Graciosa, também em São Miguel, foi ouvidor. Em 2013 foi estudar Sagrada Liturgia. Este sacerdote foi vice-reitor do Pontifício Colégio Português, em Roma, uma nomeação pela Conferência Episcopal em 2017. O sacerdote é agora o novo vigário episcopal para a formação e desafiou os sacerdotes da Diocese de Angra para uma formação online sobre piedade popular em tempos de pandemia. Vai acontecer a 4 de maio. Olá, Padre Jorge, obrigada por estar connosco. O que é que está a preparar para oferecer aos sacerdotes açorianos nesta formação online? Nesta formação, em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar que a piedade popular e neste tempo de pandemia ainda mais, um caminho que deve ser aproveitado para uma nova evangelização das nossas comunidades, uma certa revitalização que nós necessitamos tanto nas nossas comunidades paroquiais. Em tempo de pandemia, o que é que está a acontecer? Portanto, entramos em crise, naquela crise que já existia, mas que agora se aprofunda mais, que é, portanto, quase abandono, digamos assim, das pessoas por relação à Igreja. Portanto, as pessoas
deixam de participar ou participam muito menos por medo do contágio ou então porque se acomodaram em casa. E a participação na liturgia está a decrescer bastante. No entanto, a piedade popular, porque não necessita necessariamente da presença na igreja ou da presença de um sacerdote, como é expressão da fé, porque o povo continua a ser crente, porque é uma expressão da fé enculturada. Pode ser um meio a aproveitar hoje para transmitir o Evangelho, que é a nossa primeira missão, mas também para mostrar e explicar às pessoas o quanto é importante participar, para além do acreditar, e depois pôr em prática tudo isso na nossa vida do dia-a-dia. E acha que o clero açoriano tem essa abertura para perceber que temos aqui terreno fértil para a evangelização? Eu penso que sim. Portanto, somos todos açorianos e, portanto, bebemos todos da mesma fonte, que é esta religiosidade popular. Quer queiramos, quer não, ainda é a religiosidade popular, a piedade popular que movimenta o nosso povo em questões de religião. E falamos das romarias que movimentam milhares de homens, falamos das festas do Divino Espírito Santo que também, um pouco por todas as comunidades da nossa região e fora da região, também movimenta, para não falar de outras expressões de piedade, de crença, e portanto, se isto ainda mexe, se isto ainda diz alguma coisa às pessoas, até porque é daquela herança que nós recebemos dos nossos avós, e portanto há tantas memórias de infância e de família que nos são tão caras, e portanto tudo isto, tocando um pouco também os sentimentos, os afetos, tudo isto pode ajudar a aproximação, à primeira abordagem, que depois deverá ter conteúdo, e este conteúdo é o Evangelho, e a partir daí então fazer caminho. Mas, entretanto, temos aqui um buraco, entre aspas, um interregno de quase, e o que se prevê que este ano também as festas dos padroeiros também voltem a não acontecer. Temos aqui uma espécie de pausa. Que consequências é que acha que a pandemia poderá trazer para a celebração da religiosidade popular nos Açores? Poderá trazer mais saudade ou poderá arrefecê-la? Eu penso que poderá existir um pouco de tudo. Penso que, em alguns casos, poderá purificar certos exageros que se cometeram precisamente pela falta de formação e de educação, porque a piedade popular também pode ser educada. Por outro lado, pode-se, para além do arrefecimento, pode também trazer outras mais-valias, uma oportunidade para recomeçar de novo em alguns aspectos, pode trazer oportunidade para repensar aquilo que se fez, aquilo que se fazia, aquilo que se considerava importante, mas afinal durante 2 anos não se fez, então e a vida continuou, então se calhar há um ou outro aspecto da festa do padroeiro que se calhar não é tão importante. Por outro lado, também leva-nos a pensar e a purificar certas motivações de fé. Penso que poderá haver aspectos positivos e negativos. Então, isto é muito dependente do pároco na paróquia, também da vitalidade que a paróquia conheceu. Mas uma coisa é certa, alguém dizia que depois da pandemia só voltará ao normal aquilo que antes era normal. No entanto, penso que nada será como de antes, porque esta pandemia deixa-nos marcas bastante visíveis. E, portanto, penso que é a altura de repensarmos como dar a volta a uma crise que já existia. Portanto, toda a gente já se queixava que as igrejas estão-se a esvaziar, já não participa na missa tanta gente como antes. É preciso repensar o nosso estilo de ser e de estar na igreja e em igreja, não só como padres, mas também como leigos fiéis batizados. Esta formação, a 4 de maio, é a primeira iniciativa formal da Vigararia para a formação. É difícil promover a formação neste contexto?
é muito difícil. Muito difícil, no meu caso pessoal, porque acabei de chegar à Diocese depois de vários anos de ausência e de completa ausência, e portanto não tinha muita ideia nem conhecimento como é que se vai agora gerir e provocar a formação a nível da Diocese. Depois, a finalidade primeira da Vigaria Episcopal é coordenar a formação na Diocese. Ora, como coordenar atividades no tempo de pandemia, quando essas atividades escasseiam. Depois, compete também ao Vigário Episcopal para a formação dar algum ânimo, entusiasmar, animar, quando neste tempo o ânimo também não é o maior nem o melhor, os tempos não são os mais favoráveis, mas também não podemos perder a esperança nem baixar os braços. Penso que com muita paciência que se poderá fazer algum trabalho neste sentido da formação. Depois, penso que também é preciso criar a mentalidade. Criar mentalidade para a formação, incentivar as comunidades, porque toda a gente considera e toda a gente pensa que a formação é importante, mas quando chega a hora da verdade, afinal a formação é importante para os outros, porque cada um por si julga que sabe aquilo que necessita e que precisa para desenrascar, deixe-me passar o termo, a vida do dia a dia. Portanto, vamos tentar fazer alguma coisa, né, neste tempo. Por mim, que seja, pelo menos tentar. Há um ano tivemos, claro que não por parte de todos os sacerdotes, mas por uma parte significativa, um migrar para as novas tecnologias, para as redes sociais. Entretanto, os fiéis já são novamente, exceto em São Miguel, mas já são novamente permitidos nas igrejas. E depois, entretanto, voltamos a deixar o mundo da tecnologia. O caminho é sempre híbrido agora? Considera que a evangelização tem que se fazer em todas as plataformas? Olha, relativamente à liturgia, eu penso que é muito importante termos esta consideração. Participação na liturgia pelos meios tecnológicos é bom, mas só em tempo de exceção. Porque a dimensão comunitária, o estarmos juntos em comunidade a celebrar num templo, isto é fundamental para a celebração da liturgia. E, portanto, não pode ser híbrido, pelo menos não deveria acontecer, por exemplo, numa mesma comunidade, uns paroquianos que vão à missa e os outros ficam em casa porque querem ficar a ver o Senhor Padre que vai celebrar a missa dali uma hora pela internet. Portanto, isto não é o ideal, digamos assim. Por outro lado, ao nível da formação, eu estou convencido que nos tempos que correm, se não pela convicção, ao menos pela necessidade, nós devemos recorrer cada vez mais às novas tecnologias, portanto, a estes meios que se desenvolveram em tempo recorde, agora pela necessidade da comunicação em tempo de pandemia. Eu penso que este é o caminho que nós deveríamos, pelo menos, tentar, com alguma persistência, para promover a formação na nossa diocese. Nós somos uma diocese de território descontínuo, portanto estamos longe uns dos outros, apesar de não sermos assim tão numerosos, e com a formação à distância prepar-se-ia tempo, prepar-se-iam recursos, principalmente agora neste tempo em que as comunidades não estão assim tão bem a nível financeiro, porque como os fiéis não participam, também não contribuem financeiramente para as paróquias, portanto as paróquias não estão tão bem, tão saudáveis do ponto de vista administrativo e, portanto, eu penso que por aqui também poderia ser uma oportunidade de poupar e de rentabilizar recursos. Depois, a nível Mas como é que isto se materializava? Isto poderia se materializar da seguinte forma. Por exemplo, numa ilha pequena, poderíamos organizar um espaço
com rede de internet, criar uma espécie de sala Zoom que agora está na moda em alguns lugares, e a partir daí as pessoas dessa ilha poderiam se dirigir ali, e um conferencista podia estar noutra ilha, podia estar num continente, podia estar noutra parte do mundo, e portanto faria a conferência para aqueles que ali estariam, que estavam todos juntos, ouviriam a conferência, poderiam trocar impressões, poderiam conversar. É claro que não há aquele ambiente ou aquela relação de proximidade física, mas para uma conferência, para um diálogo de no máximo de 1 hora, eu penso que é possível. Que normalmente até é feito sempre só num sentido, não é? Sim. Mesmo que seja Exatamente. presencial. Sim. Portanto, eu penso que isso não seria assim tão complicado nem tão difícil. Mas cá está, é preciso criar mentalidade para isto. Portanto, isto tem que se fazer, é um caminho a fazer com muita paciência e com muito tempo. Por outro lado, também estou convencido de que estas novas tecnologias, este apoio da tecnologia para a formação à distância, também nos poderá permitir uma maior abertura, um maior leque e oferta ao nível de conferencistas, portanto, agentes de formação, que porventura não se podem deslocar à região, mas que de sua casa podem fazer uma formação, uma conferência. Depois, isto também nos obriga a mudar o estilo de comunicação. Fala-se tanto hoje de comunicação. Infelizmente, na Igreja ainda não tomamos muita consciência de quanto a comunicação é importante. Porque nós temos uma mensagem tão importante, que é a mensagem do Evangelho a anunciar ao mundo de hoje, e temos de usar a linguagem e o estilo do mundo de hoje para que os outros nos ouçam, nos compreendam e até achem interessante. Porque a mensagem é interessante em si, mas a roupagem desta mensagem também é importante. E a liturgia também tem que ser melhor comunicada? A liturgia tem de ser mais percebida, tem de ser compreendida, e para isso é preciso formação, por um lado. Por outro lado, as homilias têm de ganhar, portanto, outro dinamismo e outro sentido. Portanto, temos de ter mais cuidado com a Assembleia que temos à nossa frente e comunicar. E hoje em dia, comunicar é uma arte. E hoje mais do que nunca, eu penso que é por aqui que a Igreja também tem de caminhar e fazer o seu trabalho de casa, portanto na área da comunicação. Por outro lado, também relativamente a esta questão da participação, sabe que a liturgia não é para todos, porque para participar na liturgia, em primeiro lugar, tem que ter fé. E depois de ter a fé, tem de acreditar, e tem de, depois de celebrar esta mesma fé para testemunhá-la. E nem sempre as pessoas que têm fé compreendem a liturgia. Mas já a piedade popular não necessita desta compreensão e desta formação. E por isso é mais fácil começarmos pela piedade popular, por exemplo, com uma comunicação adequada aos tempos de hoje, à juventude de hoje, por exemplo, e depois, então, a partir daí, formando as pessoas, renovando as mentalidades, então sim, nós podemos então pensar numa maior participação na liturgia. Mas há muitas vezes uma barreira entre a liturgia e a piedade popular, uma barreira aplicada e construída por muitos parcos, por exemplo. Como é que se consegue ir quebrando essa barreira? Como é que se consegue mudar mentalidades para que se perceba que uma coisa pode levar à outra, efetivamente? Sabe, durante muitos séculos, a Igreja toda defendia que a liturgia era aquilo que verdadeiramente importava e que a piedade popular era qualquer coisa que se consentia porque o povo não sabia nada de liturgia. Mas isso continua em muitas paróquias. Em muitos lugares isso ainda continua, infelizmente. Infelizmente há muito a ideia de que a liturgia é classe primeira, a piedade popular é de segunda. Depois há também um outro aspecto, mas isto as pessoas não têm culpa a pensar assim, sabe? Porque a própria Igreja ensinou isto durante séculos. Uhum. E, portanto, o que é que eu vejo aqui? Eu vejo que no mundo cada vez mais secularizado,
cada vez mais distante de Deus, a piedade popular pode ser um remédio contra a secularização, contra este abandono da fé. Depois, também temos de considerar o seguinte, foi depois do Concílio Vaticano II, depois de 1974, inclusive, num sínodo do Papa Paulo VI, que a partir de um trabalho que foi feito no final dos anos 70 e princípios dos anos 80 na América Latina, é que se começou a ganhar no maior entusiasmo pela piedade popular e precisamente no sentido de como uma oportunidade de nova evangelização, e que nós na Europa ainda não aprofundamos. O que é que sonhos é que tem e o que é que espera da caminhada formativa da Diocese de Angra? Olha, o melhor, se calhar, é não ter assim grandes expectativas. E, portanto, o ideal, penso que é tentarmos fazer aquilo que é possível, nos tempos de hoje, nas circunstâncias que temos, são estas, não outras, e com quem quiser realmente colaborar e com quem quiser realmente participar. Eu penso que mais do que expectativas, é preciso ter esperança de que é possível fazer-se, é possível caminhar e é possível, com insistência e paciência, renovar alguma coisa e fazer-se alguma coisa. Eu penso que com boa vontade muito se pode fazer. Há muito a ideia de que o seminário episcopal serve para formar sacerdotes. Qual é o papel do Seminário Episcopal de Angra na formação também do povo de Deus? O seminário, todos sabemos, portanto, é a casa de formação dos padres. E, portanto, tem um lugar fundamental, não só naquilo que respeita à vida dos padres, ao perfil do padre e à mentalização dos padres na diocese, tanto não só na sua formação inicial, mas também na responsabilidade também por uma formação permanente deste mesmo presbitério, deste clero açoriano. Atinge, portanto, os fiéis, na medida em que, através dos padres, vai chegar aos fiéis e às comunidades. E, portanto, o seminário tem de também abrir as portas a estas possibilidades, todas estas possibilidades, e deve ser refletido o seu papel na diocese, nos tempos de hoje, deve ser refletido o seminário como aquela casa que nos dá formação, mas que também nos capacita cada vez mais para a realidade que vamos encontrar nas comunidades, não é as comunidades do passado, as comunidades do presente e do futuro. Que seminário é que encontrou agora no seu regresso? Desde 2000, portanto, começou em 2000 no seminário, 99, 2000? Em 96, portanto, eu entrei no seminário em setembro de 96 e fui ordenado em 2005. Ok. E, portanto, o seminário não tem nada a ver com aquele tempo, porque quem faz o seminário são as pessoas que lá vivem. Tal como todas as instituições. Portanto, quem vive, quem pertence a essa instituição é que faz. Mais do que, também temos de ter esta consciência, mais do que usar as instituições para promoção ou para estatuto, nós temos é que usar das nossas capacidades para dignificar e melhorar a instituição à qual pertencemos. Mas isto vale para o seminário como para qualquer instituição civil, religiosa, pública ou privada. Relativamente ao seminário, pois, o seminário de hoje portanto, é formado por jovens de hoje, com os problemas de hoje, que são tão diferentes dos problemas de há 20 anos atrás. Eu não fazia ideia como se tinha mudado tanto em tão pouco tempo. Isso não fazia ideia. Mas as problemáticas portanto, do seminário de hoje são as problemáticas dos seminários de tantos lugares, e o seminário hoje precisa sim. Precisa de um dinamismo,
precisa sim de, agora com esta questão também de Covid, portanto tudo muito fechado, também precisa de se abrir. E o seminário precisa também de ser mais pensado, refletido na nossa sociedade e na nossa diocese, também para mais ser amado e mais ser apoiado. E também este seminário precisa também de como vou explicar, precisa de ser mais adaptado também aos tempos de hoje. Vamos fazendo o que podemos, vamos tentar dar a resposta aos desafios, mas por mais que se faça, por vezes não é suficiente. É um sacerdote muito jovem, sim, podemos dizer assim, mas teve experiências todas elas muito diferentes. Portanto, depois da sua ordenação esteve na Ouvidoria da Graciosa, depois foi para São Miguel, foi ouvidor de Fenais da Vera Cruz e depois foi para Roma. Como é que todas estas experiências transformaram o padre Jorge Ferreira no sacerdote que é hoje? Sabe, eu quando fui ordenado não imaginava, como ninguém imagina, aquilo que o futuro reserva, e de facto aquilo pelo qual eu dou graças a Deus foram precisamente os desafios. Os desafios que me foram sendo colocados, que me foram sendo apresentados, e também pela oportunidade de me ultrapassar a mim mesmo. Quer dizer, respondendo aos desafios, nós vamos nos superando a nós próprios. Portanto, isto foi na minha mudança para a Graciosa, portanto, eu começar de novo sem qualquer experiência, viver sozinho pela primeira vez, quer dizer, sem saber cozinhar, por exemplo, quer dizer, ter que aprender a desenrascar, também é importante. E a missão de pároco? A missão de pároco, pois aquilo que a Graciosa me ensinou foi de que a nossa vida muitas vezes passa por aprender a gerir as relações humanas, aprender a gerir bem as pessoas e as sensibilidades, aprender a acolher, aprender a estar, aprender a conviver, porque não tinha muita experiência. Tudo isto foi importante para mim, depois para o salto para uma outra realidade. Era a minha ilha, em São Miguel, na costa norte, portanto, na zona rural do concelho da Ribeira Grande. E ali também considero que foi uma grande escola, não só nas paróquias que eram muito desafiantes, e portanto dei de conta de que estava a estar à frente de situações e a realizar coisas que nunca imaginaria que fosse capaz de fazer. E isto foi sempre um crescendo. Depois, também foi importante para o salto para Roma. Como é que se recebe essa notícia e esse convite, essa informação de que se vai para Roma? Sabe, eu gostei de receber a notícia, portanto, nunca o escondi. Gostei de receber a notícia, mas logo fiquei cheio de medo. Ela significa reconhecimento, não é? Não por isso, mas por um desafio. Pelo desafio de voltar a estudar, pelo desafio de conhecer outras realidades, de abrir horizontes. Mas depois logo veio o medo, o receio. Mas será que eu vou ser capaz? Será que eu vou conseguir? Depois para um país estrangeiro, outra língua, outras realidades que eu não conheço, não sei como é que é. E, portanto, vivi ali uns meses de alguma tensão e angústia. Por fim, portanto, em Roma, fui o único português a ir estudar naquele ano, 2013-2014. No primeiro ano, propedêutico, um curso de liturgia que é basicamente línguas clássicas. No fundo, teve mesmo que aprender... Sim, tive que aprender a língua, tive que aprender, portanto, tantas outras coisas com as quais não estava minimamente familiarizado. Mas foi muito enriquecedor. Depois de 3 anos e meio ali, portanto, eu fui desafiado a pertencer à direção do colégio,
e, portanto, colaborar na organização e na dinamização da casa onde residia, que é a casa, é uma espécie de residência para os estudantes, mas os estudantes são padres, são todos enviados, e, portanto, é a casa do episcopado português em Roma. Como é que é a logística e organizar esta casa, em termos práticos? Em termos práticos, uma casa, penso que seria uma casa normal, portanto, nós tínhamos sempre à volta de 40 padres, portanto, portugueses e estrangeiros. Portanto, por aquela casa passaram padres de 50 nações diferentes. A língua de convenção, portanto, para o entendimento é o italiano, embora entre português só se fale português, obviamente. Há uma comunidade. Lá muitos portugueses? Atualmente não faço ideia, portanto... Mas estávamos na altura que portanto, o ano passado éramos 12 portugueses. Há uma comunidade de religiosas que cuida da cozinha e da logística das refeições. Pertence ao reitor e ao vice-reitor, portanto, toda a dinâmica da casa, da instituição, não só ser o rosto da instituição em um meio romano, mas também ajudar os padres, que eles se sintam em casa, ajudá-los nos primeiros passos em Roma, num país estrangeiro, não se conhece a língua, portanto, ajudá-los nas primeiras idas à universidade, às matrículas, a fazer o passo do autocarro, as coisas muito concretas, que são muito simples, muito práticas, mas que quem chega não conhece, não sabe, vê-se um pouco assim aflito. Depois, daquilo que eu achei desafiante era, portanto, estar com os padres e acompanhar, ajudar e compreender e ouvir. Quando se está num país estrangeiro, às vezes num ambiente um pouco árido do estudo, onde muitas vezes também se sente muito a solidão, onde se sente o stress, o período de exames que afeta não só os estudantes do secundário, mas também os universitários, e portanto tudo isso são desafios que depois nós vamos aprendendo e procurando responder o melhor possível. Em termos de formação de eventuais vocações, e porque estamos a terminar a semana de oração pelas vocações, o que é que gostaria de dizer aos jovens, como um dia também foi, que estão nesta indecisão, nesta dúvida de enverdar pelo caminho, pela sua vocação? Seja ela qual for, não é? Em primeiro lugar, eu penso que há que não ter medo de arriscar. Arriscar um sonho, arriscar uma coisa diferente, uma realidade diferente, uma experiência diferente. Depois não ter vergonha, nem ter receio de ser diferente, porque quer queiramos, quer não, optar por ir para o seminário para os jovens é ser-se diferente, porque a esmagadora maioria nem sonha sequer algum dia passar pelo seminário. Depois, quero dizer que vale a pena, mesmo que aquele que vai ao seminário e chega à conclusão que a sua vida não é ser padre, eu penso que é possível chegar-se à conclusão de que vale sempre a pena fazer esta aposta, fazer essa experiência, esse discernimento. Eu penso que isto que poderá ser também um desafio interessante para cada um. Padre Jorge Ferreira, muito obrigada por ter estado connosco nesta Igreja Açores. Foi um prazer conhecê-lo finalmente pessoalmente, porque já tínhamos falado ao telefone algumas vezes, e dizer-lhe que sempre que o serviço, que a Vigararia para a formação tiver novidades, os nossos microfones estão disponíveis para que tenham eco essas atividades. E boa sorte para esta formação dos sacerdotes. Obrigada por ter estado connosco. Boa tarde. O Igreja Açores regressa na próxima semana com mais convidados especiais e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.